Antes de qualquer coisa, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e mandar um grande abraço para o Sr. Carlos e a Dona Eliana, que eu conheci hoje aqui em Taubaté. E dizer para vocês, gente, que o dia hoje na política, essa noite, está pegando fogo. A começar por um aliado de Bolsonaro que acabou de fazer uma revelação bombástica diretamente dos Estados Unidos, que, segundo informações, se Alexandre de Moraes pudesse, ele prendia agora esse aliado de Bolsonaro. O que ele revelou sobre Alexandre de Moraes e o governo Lula, realmente, gente, é gravíssimo. Segundo ele, sabe aquele ditado popular que fala assim, o feitiço virou contra o feiticeiro? É isso que vai acontecer com Moraes. Entre outras notícias que prometem incendiar Brasília, acabou mesmo de sair uma, de uma aliada de Bolsonaro de primeira linha, alguém forte, nome forte na política de direita, viu, gente? Que acabou de ir para a Europa denunciar os abusos do ministro Alexandre de Moraes. E mais, Lula acabou de ser apunhalado pelas costas. E por quem? É isso que vai surpreender vocês. Segundo uma reportagem que acabou de ser confirmada, esta pessoa de total confiança de Lula, que com certeza deixou Lula também muito triste com isso, é a principal causa da carreira de Lula está destruída. E você vai saber todos os detalhes e destaque dessa notícia que está saindo para a PT como uma traição ao governo Lula. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Mas a cereja do bolo mesmo vai ficar, sabe para quem? O advogado de defesa de Bolsonaro, Jeffrey Chechini, que vai trazer um vídeo importantíssimo, sabe, de ninguém mais e ninguém menos que a ministra de Lula, Gleisi Hoffmann, que, segundo ele, processou Alexandre de Moraes. Isso ficou muito tempo guardado pelo PT, é algo que eles não queriam que o povo soubesse, foi feito às escuras. E ele, Jeffrey Chechini, vai trazer toda a verdade. Eu também vou trazer esse vídeo para vocês, que realmente, gente, vai incendiar de vez o PT. E se a carreira de Lula já era dada como fracassada, dessa vez o PT já era. Mas eu não vou ficar dando muito spoiler, gente, pro vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com um vídeo de ninguém mais e ninguém menos do que ele, Eduardo Bolsonaro, desmascarando o governo Lula ao vivo. Mas antes, gente, de eu trazer esse vídeo de Eduardo Bolsonaro para vocês, eu gostaria que vocês vissem um momento que Alexandre de Moraes, esse vídeo já saiu, está repercutindo em todos os lugares, um momento que ele simplesmente ameaçou uma testemunha de prisão. Quando alguém diz estou frito, não significa que esteja dentro de uma frigideira. Quando alguém diz estou apertado, não significa, naturalmente, que esteja sendo submetido a algum tipo de pressão literal. Então, quando alguém diz estou à disposição, a expressão não deve ser lida literalmente. E Testemunha, Aldo, o senhor, por favor, o senhor estava na reunião quando o almirante Garnier falou essa expressão? Não. Então o senhor não tem condições de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. Doutor Demóstenes, por favor. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha. E eu não admito censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Eu estou me comportando. Então o senhor se comporte e responda a pergunta. Simplesmente. Eu estou respondendo a pergunta do advogado. Responda, então. É possível ou não o almirante Garnier determinar as tropas na rua sozinho? Essa é a pergunta. Sim ou não? Não, eu não posso responder sim ou não. Então, a próxima pergunta, doutor Demóstenes. Olhem isso, gente. Se isso não é abuso de autoridade, deve ser por isso que até mesmo na Europa Moraes vai ser denunciado. E já vocês vão ficar chocados com esse vídeo de Gleisi Hoffmann denunciando Moraes. Mas antes, olhem o que disse Eduardo Bolsonaro sobre Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Lula me xingou de terrorista. Aqui vai a minha resposta a ele. O que é lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá
a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump, pedindo intervenção na política brasileira. Então não é possível aceitar isso. É só ler a entrevista na Veja que vocês vão saber de quem que eu estou falando. Isso sim é de respeito ao Brasil. Isso sim é provocação. Que moral tem o Lula para falar de interferência americana? Ele só é presidente porque a administração Biden interferiu nas eleições do Brasil, conforme confessou o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que pediu ajuda aos americanos do governo Biden enquanto ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A diferença é que eu estou aqui nos Estados Unidos para defender a liberdade do povo brasileiro, enquanto que o Lula ele só quer voltar à cena do crime para roubar os aposentados do INSS e também as estatais brasileiras. Terrorismo é o que o Lula faz, deixando o narcotráfico livre para destruir a vida das pessoas. Terrorismo é o que ele está fazendo agora com os pobres, que não conseguem nem comprar uma caixinha de ovo. Mas no ano que vem, ele vai ser aposentado da vida pública brasileira. E se Deus quiser, a gente vai ter um Bolsonaro de volta à presidência. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil, nós venceremos. Segundo Jeffrey Chiquini, Gleisi Hoffmann processou Alexandre de Moraes e agora vocês vão ver o vídeo que eles estavam tentando esconder essa notícia há tempos e veio à tona. Olhem só, quem diria, a atual ministra das Relações Institucionais do governo Lula, Gleisi Hoffmann, processou o ministro Alexandre de Moraes. Veja com seus próprios olhos. Ela, Gleisi Hoffmann, fez uma representação para o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra ele, o ministro de Estado da Justiça, Alexandre de Moraes. A Gleisi Hoffmann imputou ao Alexandre de Moraes crime de responsabilidade, improbidade administrativa, crime do Código Penal. Olha aqui. Disse na peça, como amplamente divulgado pelos inúmeros órgãos de imprensa, as declarações feitas pelo Alexandre de Moraes sobre a Operação Lava Jato geram fundadas suspeitas sobre seu prévio conhecimento de desdobramentos. Disse que esta semana vai ter mais, disse o ministro da Justiça sobre a Lava Jato. Durante comício em Ribeirão Preto, Alexandre de Moraes revelou saber da nova fase. A declaração do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, durante comício do candidato à prefeitura de Ribeirão Preto, do PSDB, antecipando a realização de nova fase da Operação Lava Jato esta semana. Repercutiu, olha só, disse, teve a semana passada e esta semana vai ter mais, disse o ministro. Quando vocês virem esta semana, vão se lembrar de mim. Alexandre de Moraes, então, segundo a Gleisi, teria praticado o crime do artigo 325 do Código Penal, violação de sigilo funcional. Gleisi disse ainda que o ministro teria praticado improbidade administrativa do artigo 11, inciso 1, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento. Inciso 3, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições. Olhem só isso daqui. Para a Gleisi, a conduta do senhor ministro, antes de tudo, causa embaraços às investigações, por colocar sobre elas fortes suspeitas sobre sua atuação, acometida por grave suspeita de violação de sigilo funcional. Nossa, imagine agora o que a Gleisi tem pensado sobre os processos da chamada trama golpista, em que o juiz é o investigador, é a vítima, é o acusador, é o juiz, né? O que ela tem pensado disso nesse momento? Aí, imputou ainda o mais grave deles, crime de responsabilidade, que é a perda do cargo público e a inabilitação para o exercer por 8 anos. São crimes de responsabilidade contra a probidade da administração. Artigo 7º. Proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. A Gleisi acusou o ministro Alexandre de Moraes de agir com incompatibilidade à dignidade,
a honra e o decoro do cargo de ministro da Justiça. E para fechar com a cereja do bolo, a Glaze pediu o afastamento cautelar do ministro da pasta de ministro da Justiça. Olha só, artigo 319 do Código de Processo Penal. A Glaze pediu a aplicação de uma medida cautelar restritiva da liberdade contra o ministro Alexandre de Moraes. São medidas cautelares diversas da prisão. A suspensão do exercício da função pública. A Glaze pediu uma medida cautelar restritiva da liberdade, como é, por exemplo, a prisão preventiva, que é uma medida cautelar restritiva da liberdade. Essas do artigo 319 são as chamadas medidas cautelares restritivas da liberdade diversas da prisão. Por exemplo, tornozeleira eletrônica, proibição de frequentar determinados locais, proibição de falar com determinadas pessoas e, no caso do agente público, suspensão do exercício da função pública. Glaze imputou crime ao Alexandre de Moraes e pediu seu afastamento cautelar do cargo. A medida visa acautelar a lisura e imparcialidade das investigações. Em 2016, que essa peça, a Glaze já estava preocupada com a imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes. Cadê essa Glaze? Glaze, cadê você? Cadê você? Por todo exposto, roga-se que tome todas as providências necessárias no sentido de assegurar a apuração de todas as condutas criminosas aqui apontadas. Caramba, não pode chamar o Lula de ladrão, não pode chamar o Lula de descondenado. O Daniel Silveira está preso por suas palavras, mas a Glaze pode chamar o ministro Alexandre de Moraes de criminoso, que é o que está nessa peça. Isso aqui é real, essa peça não é fake. A ministra Glaze Hoffmann imputou esses crimes ao ministro Alexandre de Moraes, questionou sua imparcialidade, o chamou de criminoso. Como o mundo dá voltas, né? Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado, deixo aqui um grande e forte abraço a todos. E como o mundo dá voltas, né? E há quem diga, segundo um aliado de Bolsonaro, que o ministro Alexandre de Moraes vai tomar do seu próprio veneno e pode perder até suas redes sociais. E mais, ele falou que Lula já abandonou Moraes e aqui ele explicou tudo o porquê isso está acontecendo. Só assistam, gente, porque aqui tem revelações importantíssimas. A vingança vem a cavalo. O ditador Alexandre de Moraes poderá perder suas próprias redes sociais devido às sanções impostas pelos Estados Unidos, diz Alan dos Santos. Ele vai abandonar o Moraes. Não há um único ministro fazendo piada. No início, todos estavam rindo. Todos. E agora não tem mais ninguém rindo. É isso que está acontecendo nesse exato momento no Palácio. Que está nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. O rapaz, você não dorme, cara. O cara que Bom tá dia. fazendo. Olha lá o vídeo ali. Vamos ouvir o vídeo ali do Lula? Sinto muito, pessoal. Aí vocês vão ter que ouvir o Lula um pouquinho. Também Quer gosto. processar o Alexandre de Moraes, porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Que história dos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Pede pro Mickey. Ele mente sem parar, né? Mente sem parar. Ninguém tá A equipe- criticando a justiça brasileira, né? O Lula, comunista que é, ele está dando uma resposta a algo inesperado. A carta do Departamento de Justiça do governo americano, ela foi enviada em fevereiro. Dando puxão de orelha bom no Alexandre de Exato. Moraes. Então, ninguém respondeu a essa carta, ninguém comentou essa carta. E após a carta, isso é importante a gente colocar aqui na timeline, por isso que esse programa é tão importante, porque ele faz realmente uma linha do tempo que traz um esclarecimento de contexto para você em casa que está nos assistindo. Se a carta foi em fevereiro, nós estamos no início de junho, e o imbróglio todo aconteceu em maio, quando é que ocorreu a visita do almirante americano? No mês de maio. Tá? Agora, mês passado. Então, até o fato do New York Times publicar uma matéria dessa, eu não duvidaria que foi algum tipo de combinação, sei lá. Estou aqui tirando o mérito do Jack Nicholson, mas os Estados Unidos precisavam dizer ao mundo qual é o tipo de mensagem que eles mandaram para o Alexandre de Moraes. E é nesse contexto. Então, envia-se a carta em fevereiro, o governo brasileiro finge que nada aconteceu, porque o histórico de respostas do governo americano
ao governo brasileiro em relação ao meu caso, esse histórico ele é tão vergonhoso para a diplomacia brasileira que eles tentaram esconder de todos os modos e maneiras. Por que que, voltando mais um passo aqui, por que que a Folha de São Paulo precisou noticiar que o governo americano havia negado a minha extradição, dizendo que eram só palavras? Em casa, vocês lembram, né? Ah, isso aqui são só palavras. Porque o senador George Safe falou em tribuna, no Senado, que o governo americano havia rejeitado. E isso, então, provocou a imprensa brasileira a procurar o governo brasileiro e as autoridades judiciárias do Brasil para explicar a frase do George Safe. Então, como eles não tinham como mentir, não podiam mais ocultar, mas não podiam mentir, então soltou-se um pouquinho das informações entre o Flávio Dino, ainda ministro da Justiça, e o governo americano, dizendo que eram só palavras. Então tudo começou ali, são só palavras. Os Estados Unidos rejeitaram, né? Às vezes eu fico até com dificuldade de ir lá Se você tiver o artigo, Os Estados plural, Unidos. se você falar só Estados Unidos, aí você pode até usar o no singular. Tanto Né? faz, Porque eu fico com dificuldade. eu prefiro no plural nos É dois. que na minha cabeça é sempre país, né? Nunca o nome, né? Tem gente aqui falando, não, o Lula estava falando do Eduardo Bolsonaro. Não Assim, tem como ser do Eduardo. porque o inquérito do Eduardo Bolsonaro começou agora. Né? Não, Quem o Lula está tentando prender, o Alexandre de Moraes está querendo prender há muito tempo, é Sou eu. este moço aqui ao meu lado. Não, o vídeo não fala do Eduardo, o vídeo fala de mim. E aí, eu vi algumas pessoas falando isso, falei assim, o pessoal não entendeu o que está acontecendo. Isso mostra que o pessoal não sabe o que está rolando. Porque é chato ficar falando de si próprio, né? Mas o que está acontecendo nesse exato momento com o Alexandre de Moraes é só por causa da decisão do Alexandre de Moraes de querer derrubar minha conta no Rumble e no Truth Social. Em fevereiro desse ano. Em fevereiro desse ano. Já durante o governo Trump, e ele ainda pediu o bloqueio dos pagamentos Do Rumble. a monetização dos conteúdos que o Alan já tinha publicado nessas plataformas. E aí o Lula, ele precisa dar essa resposta, né, ao público dele, né, tanto a própria equipe dele, mas como a própria militância dele. Porque a militância tá ficando sem graça. Eu percebo isso no X. É óbvio que tem os bots e tal, tem pessoal que vive xingando, que não tem solução. Mas, por exemplo, o próprio Guga Chakra teve que reconhecer. Pessoal, gente, vocês estão aí falando que o governo americano fez isso, o governo americano fez aquilo, mas o Alexandre de Moraes não pode calar as pessoas aqui nos Estados Unidos por causa da primeira emenda da Constituição americana. Pois bem, o Lula, qual é a resposta que ele está dando ali? É uma resposta retórica, um recurso retórico, onde ele, obviamente, não está falando do que ele acredita, ele está falando de um assunto que ele conhece com superficialidade, e é sério isso, não é porque o Lula é um retardado, um imbecil, tem coisas que o Lula, pelo menos na hora de mentir, ele sabe muito bem como ele está fazendo. Nesse caso, ele fala assim, não, porque só que o Alexandre de Moraes está querendo prender um cara lá que fica fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro, sou eu, e vai lembrar, né, o que o Lula fica falando, né, que eu fico fazendo coisas contra o Brasil o dia inteiro, você ainda nem sequer viu a piroca entrar, tá, Lula? Porque a gente está preparando um documentário lindo e maravilhoso e você aparecerá várias vezes nele, mostrando tudo que você já fez, desde o menino do MAP até todo o roubo que você já fez no Brasil. Então, aguarde. Se você acha que eu estou incomodando, a timeline nem começou ainda a te tratar como merece, tá bom? E o Lula dá essa resposta ao público dele, não como alguém que está falando para o Moraes. Ó, Moraes, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar sozinho, olha o que eu vou falar aqui para você. Tá ficando cada vez mais claro que o Lula vai sim deixar Alexandre de Moraes se ferrar. Eu fiz 3 threads lá no fios, né, aquela sequência de publicações no X. Eu não vou lê-las aqui, porque elas são um pouquinho extensas. São bem extensas, na verdade, as 3 juntas. Mas eu vou resumir lá com o Bimax. Quando você digita na internet google.com, tem um ponto no final, tá? Quando você digita o revistatimeline.com, tem um ponto no final que fica invisível. Qualquer endereço de internet, na verdade, todos os endereços de internet, tem um ponto no final, e esse ponto no final ele é invisível. Inclusive o nosso colunista, André Costa, ele é que me ensinou isso, tá? E aí, eu fazendo as minhas pesquisas e avaliações sobre isso, eu consegui encontrar detalhes sobre isso. Então, esse ponto, ele pertence a um conglomerado público-privado americano. Então, ele pertence tanto ao governo americano quanto a uma empresa americana. É o chamado DNS, que é ela que, bem dizer, sustenta a internet no mundo. Tô falando uma linguagem bem simplesinha para a dona Maria aqui. Você de TI, pelo amor de Deus, sossega a periquita. Eu sei que eu vou usar alguns termos imprecisos aqui, pessoal de TI, mas eu tô falando com a dona Maria, que tá cozinhando agora em casa, tá querendo entender. E aí, se o governo americano quiser simplesmente desligar um site, tá, ou acesso à internet, ele pode, teoricamente. Tá? E não só isso. Quando a gente usa a internet, por exemplo, esse streaming aqui está sendo feito no X, no Instagram e no Rumble, né? No Rumble e também Cloud Hub. no Cloud Hub. Todos esses serviços, basicamente, eles rodam dentro de um riozinho na internet que os majoritários, né, ou seja, quase todo mundo está lá,
Quando eu falo quase todo mundo, é quase todo mundo mesmo. Ou é Google, Amazon. Não tem pra onde correr. A Apple utiliza esse serviço, só pra você ter ideia. Então, Netflix usa esse serviço. Quem mais, Marcos? Vai me ajudando aí. A Amazon. Não, a Amazon é a própria, né? Mas fala um serviço grande aí, de uma empresa grande, que usa o serviço tanto do Google quanto da Amazon para poder utilizar a A internet. Microsoft. A Microsoft. A Microsoft, por exemplo, usa um dos serviços, ou da Amazon ou do Google, que são empresas americanas. Com a lei Magnitsky, se o Trump quiser, isso é teórico, tá? Ele pode fazer isso. Se o Trump quiser, ele pode dizer, olha, então o Alexandre de Moraes está usando o serviço da Amazon pela internet, por meio do tribunal. Não pode, corta. Assim como e-mail, assim como cartão de crédito, cartão de débito, os bancos, etc. O buraco é tão mais embaixo, mas tão mais embaixo, tão mais embaixo, que eles não têm ideia ainda do problema. Por isso que começou com piada, né? O pessoal falando, vamos ver quem vai perder o visto primeiro aqui. Não tem mais ninguém rindo. Não tem mais um ministro. Eu vou repetir, não há um único ministro fazendo piada da lei Magnitsky. Não há um. No início, todos estavam rindo. Todos. E agora não tem mais ninguém rindo. Acabou o humor. Sabe aquele lance da festa? Tá todo mundo felizão, de repente alguém quebra um braço, alguém se machuca, o maluco quase morre. Leva aquele susto, aquela criança pula na piscina, sei lá, quase morre, né? Fica aquele clima pesadão. Caralho, por um minuto o moleque quase morreu. É isso que tá acontecendo nesse exato momento no Palácio do Planalto e no STF. Tava todo mundo bêbado, fazendo orgia, fazendo aquela porra toda. Tava todo mundo ali, meu irmão, sabe aquele ó do Borogodó? Do nada, a parada quase virou velório. E o velório nem começou. E eles estão começando a se dar conta. E aí os juristas do Planalto já estão avisando pro Lula, vai devagar. Porque Colômbia não peitou os caras. Bolívia não. Colômbia, Canadá, México, China não peitou os Estados Unidos. A China cedeu a pressão comercial. Canadá, França, Rússia, todo mundo cedeu ao passo que o Trump está dando nesse exato momento. Tanto é que, eu não vou entrar aqui nesse detalhe, mas inclusive os ataques de drones que a Rússia está envolvida ali, tem muito a ver com isso, porque não tem ninguém cedendo, então uma hora alguém vai ter que dar alguma resposta bélica. Mas eu não vou entrar nesse ponto aqui agora. O fato é, o Lula não vai ser maluco. Ele pode ser burro, maluco, ladrão, comedor de menino do MAP. Ele pode ser o que quiser. Ele vai ouvir alguém que vai falar assim pra ele, olha, nem a China, nem a Rússia, o Macron tá falando pra você, não mexe nesse vespeiro. Ele vai abandonar o Moraes. Daquele jeitinho, parecendo que não tá abandonando. Que é isso que ele tá falando nesse discurso dele. Eu tô falando aqui como alguém que tá parecendo que tá meio chateadinho com o governo americano. Vocês tomam decisão lá, fazem um monte de guerra no mundo. Aquele discurso bem de molequinho de segundo grau. Os Estados Unidos financiam a guerra no mundo todo, blá, blá, blá. Bem demodê também, É né? bem demodezão mesmo, né? Essa paradinha aí é um discurso... Mas você vê que é aquele discursozinho década de 80. Eu usava essas expressões na época de escola. Porque os Estados Unidos financiam a guerra no mundo todo. O que o Lula tá dando de recado é esse. Eu não vou dar conta de segurar esse pepino. À medida em que eles estão compreendendo que vem a lei Magnitsky, à medida em que eles estão vendo que o governo americano não está para brincadeira, e aí eu falei essa do ponto, né, da minha thread do ponto lá, no final do endereço da internet. Eu fiz uma outra thread, né, mostrando que está muito claro que tem questão de abastecimento energético russo na Amazônia, a China dominando tudo no Brasil, né, a infraestrutura toda, os Estados Unidos, obviamente, isso antes do Trump, tá? Já entendeu que ou a América Latina já é da China, ou eles vão tentar impedir ou tentar tirar um pouco a mão da China na América Latina. Então, a lei Magnitsky, no Moraes, ela não gira em torno só de uma preocupação de censura na internet. Exatamente. Mas, E nem é só sobre você, né? E não é exato. A galera tem que expandir a consciência. Existe um problema geopolítico grave que o Trump ele já chegou E a gente sabe disso. A gente conversou com o pessoal lá no CPEC, né? Da administração. Crises e falas de Janja ajudaram Lula a perder 1 milhão de seguidores em 6 meses. A queda também foi puxada pelas fraudes do INSS e o aumento da IOF. Além da queda da popularidade apontada pelas pesquisas do presidente Lula da Silva, enfrenta a perda de apoio nas redes sociais. Levantamento feito pela consultoria Antival Web aponta que as contas oficiais do petista Instagram e no Facebook perderam 1 milhão de seguidores nos últimos 6 meses por influências de crises associadas aos descontos fraudulentos do INSS e o aumento do imposto sobre operações financeiras IOF. Os casos também provocaram um pico de menções negativas que se repetiram diante de declarações da primeira-dama Janja da Silva. É isso mesmo, gente. Segundo informações,
Lula está afundando da sua carreira política por causa das falas de Janja. Vale lembrar que ela falou da censura, até citou o nome de Xi Jinping ali, falou até de prisão. Tem o fato dela ter xingado o homem mais rico do planeta, Elon Musk, entre outras coisas que Janja vem fazendo, é gafe atrás de gafe. Quanta saudade da nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro. E falando em primeira-dama, olhem essa pesquisa que acabou de sair. Lula perderia para Bolsonaro e Michele no Espírito Santo. A pesquisa entrevistou 1.522 eleitores em 45 municípios do Espírito Santo, de 28 a 31 de maio. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o grau de confiança é de 95%. Bolsonaro soma 46,1% da preferência eleitoral contra 29,5% do petista. De acordo com a pesquisa, Ciro Gomes do PDT aparece com 8,9%, governador do Paraná Ratinho Júnior com 3%. Já num cenário sem o ex-presidente, com Michele Bolsonaro, Lula também perderia para a ex-primeira-dama. A presidente do PL, mulher, tem 38,5% dos votos contra 29,8% do petista. Num segundo cenário, sem Bolsonaro e sem Michele, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicano, sai na frente de Lula, com 30,4% da preferência eleitoral. O atual presidente aparece com 29,8%. No estado, o governo Lula é aprovado por 39% da população e desaprovado por 57,2%. Como vocês podem ver, a carreira política de Lula já era. E com a ajuda de Janja, agora não tem mais jeito, né, gente? Pode-se dizer que é o último prego no caixão da carreira política de Lula do PT. E agora, olhem esta notícia. PGR solicita a inclusão de Zambelli em lista da Interpol. Procuradoria requereu ainda prisão preventiva da deputada ao STF. A Procuradoria-Geral da República solicitou a inclusão da deputada federal Carla Zambelli do PL na lista vermelha da Interpol. Mais cedo, Carla anunciou ter deixado o Brasil depois da condenação de 10 anos de prisão proferida pelo STF. Segundo Carla, aspas, não se trata de antecipação do cumprimento da pena aplicada à ré, mas de imposição de prisão cautelar de natureza destinada à prisão definitiva, com o fim de assegurar a devida aplicação da lei penal. Não. Segundo a PGR, aspas, não se trata de antecipação do cumprimento da pena aplicada à ré, mas de imposição de prisão cautelar de natureza distinta da prisão definitiva. Não. Aqui, vou passar para isso aqui, tá? Além da prisão e da inclusão em lista da Interpol, a PGR estuda requerer ao STF o bloqueio de bens da congressista. Mas a verdade é uma só. Carla Zambelli já se manifestou e falou que vai para a Europa denunciar os abusos do STF. Vocês já imaginaram mais alguém? Já tem nos Estados Unidos Alan dos Santos, Paulo Figueiredo e também Eduardo Bolsonaro. E agora Carla Zambelli na Europa? Aí acabou de vez para eles. É por isso que eles querem tanto prender Carla Zambelli. Essa perseguição ferrenha é só para isso, para calar opositores políticos e blindar o governo. Esta é a verdade. Por isso que eles querem tanto regulamentar as redes sociais. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E se você ainda não é inscrito neste canal, eu te convido a se inscrever nesse canal. Faça como o Sr. Carlos e a Dona Eliana, que já é inscrito no canal, e eu quero deixar um abraço carinhoso para eles, que eu encontrei na Ótica Big aqui em Taubaté. E eles dizem que acompanham o canal. Muito obrigado, seu Carlos e Dona Eliana. Eu desejo para vocês um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. E se vocês, assim como eu, têm fé em Deus e acreditam que Bolsonaro vai ser o nosso presidente, deixa aqui nos comentários. Bolsonaro 2026. Muito obrigada a todos. Até nosso próximo vídeo.